19 de maio. Jesus está testando você? Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. João capítulo 6, versículos 5 e 6. Após ministrar a multidões durante numerosos dias, Jesus e seus discípulos se retiraram em particular para o topo de um monte nas imediações de Jerusalém. Era o tempo da festa, e antes de ele e os 12 entrarem na cidade, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. João 6, versículo 3. A palavra assentou-se é a palavra grega katemai, implicando que eles se reclinaram nas encostas da montanha. Certamente, eles deviam estar cansados porque vinham ministrando a multidões de pessoas que os seguiam havia muitos dias. Então, antes de entrarem em Jerusalém para retomar suas atividades de ministério, Jesus e seus homens fizeram uma pausa no topo de um monte afastado da multidão, onde poderiam desfrutar de uma brisa fria e refrescante e de um bem-vindo descanso. De repente, Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, João 6, versículo 5, a palavra viu provém da palavra teaomai, nossa palavra para teatro. Ela significa olhar realmente, como um espectador que assiste a uma peça e observa atentamente todos os atos, ouvindo atentamente todas as palavras, porque não quer perder algo de importante da peça. Ao usar essa palavra, João nos faz saber que Jesus olhou cuidadosamente para aquela multidão com espanto, observando toda a cena, analisando o tamanho da multidão e determinando o que precisava ser feito por aquelas pessoas. As palavras grande multidão, em grego, são as palavras polos ókilos. Elas são exatamente as mesmas palavras usadas para descrever o grande número de soldados que foram prender Jesus no jardim do Getsêmani, ver 4 de abril. Aquela era uma enorme multidão de pessoas. Enquanto aquela grande multidão marchava em direção a Jesus na encosta da montanha, Jesus se voltou a Filipe e perguntou: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? João 6, versículo 5. A palavra comprar é a palavra grega agoradzo, derivada da palavra agora, que descreve um mercado. Quando se torna a palavra agoradzo, como aparece nesse versículo, ela significa comprar algo no mercado. Porém, essa era uma pergunta estranha para Jesus fazer a Filipe, porque eles estavam sentados no topo de um monte remoto, onde não havia mercados. De fato, Marcos 6, versículo 36, nos diz que os discípulos estavam preocupados com onde comprar alimento para aquela multidão. De fato, eles imploraram a Jesus: Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Simplesmente não havia lugar algum nas proximidades para comprar pão para as pessoas naquele topo de monte. Ainda que houvesse uma loja local nas proximidades, não teria sido possível comprar pão suficiente para alimentar uma multidão daquele tamanho, 5.000 homens. João 6, versículo 10, mais mulheres e crianças. Mateus 14, versículo 21. Contudo, a despeito da enorme multidão e da impossibilidade da situação, Jesus perguntou a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? João 6, versículo 6 prossegue, nos contando o motivo pelo qual Jesus faz aquela pergunta. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. A palavra experimentar é a palavra peiradzo, que significa pôr à prova, testar para provar ou testar para expor a verdade sobre a qualidade de uma substância.
Um exemplo disso é a palavra peiradzo ter sido usada para descrever os fogos de purificação colocados sobre metal fundido. O metal podia parecer forte, mas somente um fogo ardente era capaz de expor todos os defeitos ocultos. Uma vez expostos os defeitos, eles podiam ser raspados e removidos, mas sem o teste do fogo permaneceriam indetectáveis. Esse teste não era feito apenas para testar, mas sim para garantir que o metal fosse mais puro, melhor e mais forte. Em outras palavras, o objetivo do teste era tornar o item melhor. Jesus fez essa pergunta a Filipe para expor qualquer deficiência na fé do seu discípulo. Veja que aqueles discípulos haviam vivido na presença de Jesus e o haviam visto realizar todo tipo de milagre criativo, inclusive transformar água em vinho, purificar leprosos e até mesmo ressuscitar os mortos. Milagres não eram novidade para eles, porém, nesse momento, eles estavam sendo confrontados com um problema totalmente diferente de qualquer situação que eles haviam enfrentado antes. Eles precisavam de comida para alimentar uma multidão. Me surpreende o fato de, após terem visto Jesus realizar possivelmente milhares de milagres, os discípulos não terem dito imediatamente: Senhor, nós confiamos em que Tu podes prover para todas essas pessoas. Em vez disso, eles foram procurar comida e tentaram freneticamente resolver esse problema por si mesmos. Certamente, Filipe não considerou uma solução sobrenatural. No versículo 7, ele e os outros discípulos começaram a contar os trocados, ao buscarem uma maneira de resolverem aquele problema por meios naturais. Filipe disse a Jesus: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Versículo 7. Filipe não percebeu que as provisões sobrenaturais de Deus são sempre mais do que suficientes. É simplesmente um fato que, frequentemente, novos desafios expõem uma deficiência em nossa fé e acentuam qualquer área de fraqueza na nossa vida. Jesus sabia exatamente como iria atender a necessidade, mas perguntou a Filipe para que a sua falta de fé fosse exposta, e assim, os discípulos vissem que ainda havia espaço para melhorias no tocante à qualidade da sua fé. Não se surpreenda se Jesus lhe pedir para fazer algo que pareça impossível à sua mente natural. Quando ele lhe diz que espera que você dê um salto de fé e realize o que os outros dizem que não pode ser feito, o seu pedido pode expor o fato de que você precisa aprimorar um pouco mais a sua fé. Que bênção é Jesus nos pedir para fazermos coisas que revelam quem realmente somos, porque é somente assim que realmente descobriremos as áreas de nossa fé que precisam ser aprimoradas. Então, na próxima vez em que Jesus lhe der um trabalho fabuloso e de aparência impossível, regozije-se se ele revelar uma pequena relutância em sua capacidade de crer. Agora, você sabe que tem uma deficiência em sua caminhada de fé e pode começar hoje a fazer algo a respeito. Repita esta oração comigo. Senhor, quero te agradecer por me permitires fazer parte dos teus grandes planos. Tu poderias usar outra pessoa, mas escolheste usar a mim. Por isso, eu sou muito grato a ti. Se houver alguma deficiência em minha fé, expõe-na agora para que eu consiga corrigi-la e estar preparado para qualquer tarefa que tu me deres no futuro. Assim eu oro em nome de Jesus. Repita esta confissão de fé. Confesso que estou pronto para Deus me usar. Minha fé está crescendo. Estou ficando mais forte e a minha deficiência em minha fé está sendo reduzida dia a dia. Houve um tempo em que eu era fraco, mas agora a palavra de Deus está me tornando mais forte. Houve um tempo em que eu teria duvidado e temido, mas agora estou cheio de fé. De fato, estou empolgado por assumir qualquer missão que Jesus Cristo queira me dar.
Declaro isso pela fé em nome de Jesus. Reflita nessas questões. Jesus já lhe pediu para fazer algo que parecia impossível? Qual foi a sua primeira reação ao Senhor quando ele lhe fez a grande pergunta e pediu que você fizesse algo que parecia tão impossível fazer? Quando você foi fazer o que ele pediu, o que aconteceu? Você viu o seu poder milagroso operando e aprendeu que Deus é capaz de fazer o impossível? O que você deveria estar fazendo neste momento para aumentar a sua fé de modo a não ter deficiências na próxima vez em que Jesus lhe pedir para fazer algo que seja impossível no natural?